Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que momento maravilhoso de adoração, amados. Foi um tempo precioso que nós estamos aqui nesse momento de louvor, e Deus já começou a ministrar fortemente ao meu coração. Eu sou o pastor Eliaque, nasci em Bauru, São Paulo, criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou em Rondônia desde de 2020, pastoreando, servindo a Deus. O trabalho pastoral, também atuo na área teológica, eu sou professor de teologia. Eu dei aula de 2012 até 2020 no Seminário Batista de Campo Grande, e depois vim para cá para atuar na área pastoral, missionária, como também na parte de ensinamento. E é uma honra poder estar aqui com os irmãos, servindo a Deus e servindo a você na ministração da sua palavra. Eu quero convidar você mais uma vez a se colocar em pé. Pastor, igreja, senta, levanta toda hora. Ginástica evangélica. Amém? Você vai sair fitness espiritualmente nessa noite. Nós vamos abrir o texto sagrado em Daniel, capítulo de número 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, do verso 1 ao verso de número 21. Quem encontrou, diga amém. Bendito seja o teu nome eterno, nosso Deus, Rei de todo o universo. Seu reino não tem fim, a tua palavra dura para sempre e jamais voltará vazia. Bendito sejas porque o Senhor concedeu graça à sua igreja e salvação, para, ó Deus, te servir nesse tempo e adorar o teu santo nome. Fala com a mesma através da sua palavra. Edifica, exorta, consola, para que o seu nome seja glorificado. Assim oramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tome seu assento, dando glória a Deus e aleluia. Queridos, a título de introdução, ontem nós falamos do versículo 1 e 2 para entendermos o contexto aonde se narra a história de Daniel. O cenário político, geopolítico, nações lutavam pelo poder do Oriente. A Síria, o Egito, enquanto elas lutavam, se enfraqueceram, surgiu um novo império, reino poderoso, a Babilônia. Ao vencer os seus inimigos, ela passa a conquistar Jerusalém, Judá. E com a vitória dos caldeus, Nabucodonosor tinha um império muito vasto. Ele ia precisar de servos na administração do seu império. Por essa razão, ele vai escolher pessoas nobres, inteligentes, de boa aparência, que tivessem etiqueta para servir no trono do rei. Então havia pré-requisitos para selecionar pessoas que iriam servir Nabucodonosor. Porque se você tirar a elite pensante, os intelectuais da cidade, o povo também ia ficar enfraquecido. Então Daniel, ele pertencia à família real. Ele era um nobre. E quando ele é levado cativo, como prisioneiro de guerra, para a Babilônia, ele vai passar por alguns testes. E esses testes que Daniel passa, ele consegue superar porque ele tinha um código de honra. Ele tinha um conjunto de valores que regiam a vida dele. E esse código de honra que Daniel tinha, esse conjunto de valores, estavam baseados na palavra de Deus. Porém, a terra onde ele for habitar não tinha os mesmos valores os quais Daniel havia recebido. Ele estava na Babilônia, uma cultura
pagão, um povo que não tinha aliança com Deus e adorava outros deuses. Então Daniel ele não vai poder quebrar a aliança que ele tinha com o seu Deus. E queridos, nós vivemos numa cultura babilônica. Uma cultura similar à de Daniel, com um cenário político, religioso e econômico similar. Um cenário de idolatria, de paganismo, econômico, de injustiça social, de exploração, de altos impostos que são cobrados. Porque Nabucodonosor cobrou um imposto altíssimo para Jerusalém, que era vassalo. E nos dias de hoje a gente vê a crescente imposição do Estado de aumento de impostos, uma cultura de imoralidade sexual, de princípios e valores éticos que não eram levados a sério. Então era algo muito similar ao que vivemos nos dias atuais. Isso vai exigir da igreja que, embora ela esteja nesse impasse, nessa condição de guerra cultural, permanecer fiel a Deus. Amém? Então nós estamos vivendo nesse momento de guerra cultural, de relativismo, de uma sociedade permissiva, aonde os valores cristãos estão sendo retirados da sociedade. A civilização ocidental, por sua vez, ela tem 3 pilares: direito romano, filosofia grega e a ética judaico-cristã. Então eles querem criar uma sociedade sem Deus, aonde o homem ele é adorado, aonde o homem deixa de adorar a criatura, deixa de adorar o Criador e passa a adorar a criatura. Nesse contexto, vai exigir da igreja, os testes que ela vai passar, fidelidade a Deus. Então você vai ter que ter integridade, resistência, perseverança para guardar a palavra de Deus e não desobedecê-la. E Daniel, ele vai passar por um momento em que vão querer tirar a identidade dele dos seus amigos, porque vão querer mudar o nome deles, que eram nomes que estavam relacionados à adoração ao Deus verdadeiro, para nomes pagãos. Ou seja, destruir a sua identidade espiritual. E se tem algo que Satanás quer fazer, é destruir a sua identidade. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso, a importância de a sua identidade estar formada e firmada em Deus. Porque a identidade fala das nossas características, dos nossos valores, as nossas convicções. E quando Daniel vai ser testado, ele já tinha convicções muito solidificadas nas suas crenças, nos seus pensamentos. E ele vai ter que mudar o nome, aprender a cultura babilônica para servir Nabucodonosor. Só que tem algo, ele vai ter que comer da mesa do rei. E era uma imposição. E a mesa do rei, o que era posto lá, era oferecido aos deuses pagãos. A idolatria, a Satanás. E lá em Coríntios vai dizer que não adianta a gente querer comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque o homem ele é fruto daquilo que ele pensa e se alimenta. E a maior fome do mundo não é a fome por alimento, é a fome espiritual. A maior sede do mundo não é a sede de água, é a sede espiritual. E Daniel, ele está nesse impasse de se manter fiel a Deus e servir a Babilônia. E o que vai mudar esse panorama
é o posicionamento de Daniel. Verso 8. Daniel resolveu-se não se contaminar com as iguarias do rei. Ele estava decidido: não vou fazer aliança com os deuses da Babilônia. Não vou me misturar, não vou me contaminar. E ele era apenas um jovem. Já tinha muito bem clara as suas convicções. E hoje existe uma doutrina de evangelho para jovem. Não, pastor, é jovem, tem que pegar mais leve. Amados, Deus nunca passou pano para jovem. Quem está me entendendo, diga amém. Desculpa aqui o português do paulista, porque passa pano, né? Às vezes os irmãos não entendem essas linguagens. Deus nunca pegou leve com o jovem. Quando Deus escolheu Davi, Davi era o quê? O que ele teve que matar? Um urso e um? Jeremias falou: ai, Senhor, eu sou muito jovem. Deus disse para ele: desde o ventre da sua mãe te escolhi, e as nações te dei por profeta. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, um jovem. Então, queridos, essa doutrina humana carnal, que tem que deixar o jovem um pouquinho no mundo e um pouquinho das coisas de Deus, é diabólica. Porque o jovem Daniel decidiu não se contaminar. Ele estava na Babilônia, mas não, a Babilônia não entrou dentro dele. Hoje os jovens cristãos vão para a faculdade e saem de lá ateu, ímpio. O jovem islâmico vai para a faculdade e sai de lá islâmico. O jovem cristão vai para a faculdade e sai de lá falando todos. As meninas com sovaco cabeludo. Estranho, rapaz. Ainda vai entendendo? Diga amém. Porque as convicções dele eram firmes. Eram bem fundamentadas. Ele disse: eu não vou me contaminar. Querido, quando você tiver com esse celular na sua mão, diga: eu não vou me contaminar, amém? Quando você vê aquelas imagens sujas na televisão, diga: eu não vou me contaminar. Quando vem aquelas conversas indecentes de imoralidade, você diz: eu não vou me contaminar. Tenha decisões firmes e convictas dos seus valores. Ele disse: não. Por mais que custasse a sua vida, ele não iria se prostrar aos deuses da Babilônia. Querido, a fé cristã é uma fé de pessoas que têm coragem. O Império Romano falava para o cristão: olha, se você não adorar o imperador, você vai morrer. César é dono do seu corpo, dos seus animais, é dono dos seus bens. César é dono de todos, ele é Quírios. Falava: não, César pode ser dono de tudo isso daí, ele só não é dono da minha alma. César pode aprisionar as minhas mãos, os meus pés, mas ele não pode aprisionar os meus pensamentos que estão cativos em Cristo Jesus. Querido, há uma guerra hoje de Satanás querer controlar a sua mente. Pela religião, pela política, pela cultura, dominar a opinião pública. Mas a Bíblia vai dizer que a nossa mente tem a mente de Cristo. E a maior liberdade que o homem pode conquistar é a interior, é a liberdade, aqui ninguém te controla, somente o Espírito Santo de Deus. E ele tomou essa decisão. Nem com o vinho que ele bebia. Porque, queridos, na cultura oriental, quando você come algo oferecido aos deuses, é como se a natureza da divindade agora está fazendo parte da sua. Era uma aliança. E boa parte do que é oferecido do mundo hoje também é oferecido para Satanás, para o diabo, para os demônios. Quer ver uma coisa? Quando alguém quer destruir a sua vida, ele vai te oferecer alguma coisa para comer. Vai fazer um feitiço, vai querer oferecer alguma coisa para você comer. E eu já assisti cenas terríveis do que pessoas vomitaram, crentes, por comer da mesa dos demônios. Aquilo que foi oferecido para ídolos. E Daniel, ele tinha plena convicção: não vou me contaminar. Queridos,
Nem o diabo aceita que você ofereça qualquer coisa para ele. Lá em Campo Grande, um pai de chiqueiro, porque pai de santo é Deus, amém, amados? Recebeu um dinheirão para comprar tudo de bom lá para fazer oferenda. E ele foi lá e comprou tudo mais barato. Achou que ia enganar os demônios pegaram ele no meio do mato, deram um couro nele. Quebraram ele no pau, morreram. Nem o diabo aceita qualquer tipo de oferta. E você vem ofertar para Deus o que te sobra, rapaz. Sendo que Deus ofereceu o que tinha de melhor no céu para te salvar. Ele não enviou um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Ele enviou o próprio Filho pela sua alma. Então, se é para oferecer algo para Deus, se ofereça por inteiro a sua adoração, o seu louvor, a sua vida, porque Ele merece, querido. Amados, é um povo que não sabe se render, se entregar. Mas Daniel estava decidido a entregar a sua vida, mas não negar o seu Deus. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. A palavra santidade é no termo hebraico kadosh, que significa separado, puro. Então, queridos, quem é santo, ele não vai querer se contaminar com o mundo. Amém? Isso é princípio de santidade, não estar impuro. Porque o que Deus faz? Deus pega um homem na lama do pecado, puro, dá um banho de sangue de Cristo nesse homem e deixa ele limpinho, amém? Puro, limpo. E esse homem vai voltar para esse mundo impuro, podre, e não vai mais se contaminar, porque ele foi santificado por Cristo. E assim foi a atitude de Daniel: não vou me contaminar. Posicionamento, repita comigo, posicionamento. Coragem. Amém, amados? Hoje uns crentes com covardia, amados. E a Bíblia é muito clara em dizer que os covardes não herdarão o reino dos céus. Um dia eu fui pregar num bairro pobre, pregando evangelho, o cara pegou e colocou uma faca nas minhas costas. Falei assim para ele: se você me matar, eu sei para onde vou. E você, para onde vai? Rapaz, ele tirou rapidão assim. Porque, queridos, você recebeu de Jesus a autoridade do nome dele, amém? Você recebeu o Espírito Santo. Você tem autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Então tenha coragem, igreja. Tenha coragem como Daniel. Essa coragem fez com que a graça de Deus se manifestasse na vida dele. É uma geração de pastores covardes, homens covardes. Nós precisamos de homens de verdade. Homens cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade para mudar essa geração. E aí, verso 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amados, esse texto vai falar da soberania de Deus na história, amém? Quem trouxe Nabucodonosor para castigar Judá foi Deus. Quem entregou Joaquim e Judá foi Deus. E quem vai dar vitória para Daniel vai ser Deus. A decisão de Daniel fez com que a graça de Deus fosse manifesta. Há uma lei na física que toda ação há uma reação. Então, posicionamento corajoso de Daniel fez com que a graça, a misericórdia de Deus fosse estendida a ele. Queridos, não se esqueça disso, é tudo pela graça. Não merecemos nada. Você entrou aqui porque você é agraciado por Deus. A graça do Senhor é sobre a sua vida. Aqui não tem honra humana, nada. Tudo aqui é pelos méritos de Cristo conquistado na cruz do Calvário. E aí Deus começou a agir no coração do chefe dos eunucos.
Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o nosso, do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Porque se o rei desse uma ordem, um decreto, não fosse obedecido, era pena de morte. O chefe dos eunucos quis ajudar Daniel, mas olha, isso daí você vai colocar minha cabeça em risco. Porque foi uma ordem do rei que eles tivessem aliança com os deuses da Babilônia. Decreto real. Só que Daniel tinha um outro rei, amém? Senhor dos senhores. E isso fez com que Deus concedesse a Daniel estratégias em meio a circunstâncias adversas. Queridos, por vezes, nós estamos presos à circunstância e ao problema. E não pedimos a Deus sabedoria para nos dar uma estratégia para solucionar o problema. Perdemos noite de sono pensando no problema e não temos a estratégia. E Deus vai te dar estratégias para lidar em circunstâncias adversas. Creia nisso, mas é necessário que você tome esse posicionamento de ser fiel a Deus, de manter a sua aliança com Ele. Verso 11. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe. Ele falou primeiro com o chefe dos, agora ele vai falar com o cozinheiro-chefe. Mas quando Daniel chega lá, ele já está com uma estratégia. Vamos mais. A quem o chefe dos eunucos havia encarregado a cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias e dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das iguarias, das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que ele devia beber, eles dava legumes. Amém, queridos? Então Daniel encontrou uma estratégia para manter-se fiel a Deus. Ele falou assim: olha, nós não vamos comer, mas nos dê legume e nos teste. E essa experiência fez com que eles estivessem mais saudáveis do que aquele que estava se alimentando com as iguarias do rei. Querido, quando você se alimenta de Deus, você é mais saudável, amém? Porque Daniel não estava somente alimentado pelos legumes, ele estava alimentado pela presença de Deus, pela palavra dele. Me lembro assim, quando a pessoa não era crente, falava assim: rapaz, mas quando tu não era da igreja, tu era feinho, agora tu tá bonito, rapaz. Já pegou aquela foto da pessoa quando ela não era crente e depois de crente? Já viu a diferença, irmão? Pega a sua foto lá quando você era do mundão, tu era feio, rapaz. Agora não, você é imagem e semelhança de Deus, amém? Muda tudo, querido, a aparência. E isso fez com que Daniel tivesse êxito diante de uma circunstância muito difícil. E agora que Daniel teve o primeiro favor divino para não se contaminar com as iguarias divinas do rei, agora ele vai ter uma capacitação divina da parte de Deus. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência
em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Amados, a unção, ela é isso. Deus nos dá uma capacidade além das capacidades humanas. Amém? Então, quem vai dar esse conhecimento, essa sabedoria para Daniel, para os seus amigos, é o próprio Deus. E ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Misael e Azarias, por isso passaram a servir o rei. Veja, posicionamento, a decisão fez com que Deus capacitasse aqueles homens. Eles estudaram toda aquela cultura babilônica pagã, mas eles não perderam a sua fé. Eles tinham ali a oportunidade de ser servos de Nabucodonosor, servir o Império Babilônio, mas quem colocou eles naquele lugar de honra foi Deus, porque quem honra a Deus, Deus honra também. Amém, queridos? Eu me lembro que tinha uma irmã lá em Campo Grande, ela contando o testemunho dela, abandonada pelo marido, ficou com as filhas pequenas sozinha para cuidar. E ela foi fazer um concurso público. Ela não sabia mais ou menos ler e escrever. E ela chorou na presença de Deus. E, queridos, Deus deu uma capacidade, uma unção para ela. Ela passou no concurso público. Porque ela honrou a Deus. Ela foi fiel a Deus. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, o achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Queridos, a capacidade pela neurociência de um homem, a maior capacidade de celebrar um QI é 6%. Albert Einstein, um gênio, ele não chegou a 6%. Eu estou falando de todos os sábios, porque a Babilônia era praticamente uma Oxford da época, uma Yale, a melhor universidade da época. E aqueles homens eles foram 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. Você entende o que é isso, amados? Quando é a unção de Deus, é algo que vai além das nossas capacidades. E o que tem faltado hoje são homens que verdadeiramente têm unção. Mas a unção de Deus nessa noite vem hoje para te capacitar. Se você for fiel a Deus, Deus vai te dar capacidades além do que você pode imaginar. Quando Deus me chamou para ser pastor, queridos, eu era um homem ignorante, briguento, violento, andava com gangue, escutava Racionais. Quem é das antigas entende o que eu estou dizendo aqui. Esse era eu. E aí, eu tive um sonho. Sonhei e falei assim para a mãe, eu tive um pesadelo. Falou, qual foi seu pesadelo, meu filho? Eu sonhei que estava na igreja pregando, mãe. Eu falei assim, não, meu filho, isso não é pesadelo, não é coisa boa. Eu falei, não, mãe, eu acho que eu tomei um trem ali, fumei um negócio ali, tô meio variado a cabeça. Porque eu não tinha nada a ver com a igreja. Nada a ver. E de repente, amados, Deus começou a falar comigo através de sonhos. E eu não resisti à voz do Senhor, amém, amados? E hoje eu estou aqui servindo. Mas eu não via em mim capacidade nenhuma para executar essa função. Talvez você esteja se sentindo incapaz, improvável. Mas você serve o Deus que capacita os seus servos. E, queridos, Deus conta com aqueles que estão se sentindo improváveis e capazes, porque demonstra a sua humildade. Talvez você, o que Deus te prometeu, você está se sentindo muito pequeno, muito incapaz. Mas creia naquilo que Deus prometeu na sua vida.
Então entenda, querido, que a fidelidade, você honrar a Deus, você manter esses princípios, ser fiel a Deus, às vezes não vai te colocar numa posição de destaque como Daniel, mas nunca Deus vai deixar de honrar quem o honrou. Cada missionário, cada mártir que morreu e não teve as honras que Daniel recebeu na terra, pode ter certeza que a coroa da vida eterna espera por ele. Pode ter certeza que a eternidade ele será coroado. E amados, tudo aqui é passageiro. E nós temos que estar com os olhos voltados para a eternidade. E Daniel, queridos, ele vai ter esse dom de interpretações, mostrando que a capacidade intelectual dele tinha um limite, apesar de vir da unção de Deus, mas tinha algo que era sobrenatural, amém? O sobrenatural de Deus. Daniel estava na dimensão do sobrenatural de Deus. Eu quero dizer para você que crê, se você for fiel a Deus, no meio dessa Babilônia, nessa cultura, você vai experimentar o sobrenatural dele para a sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Exalte e adore o nome do Senhor. O cristianismo, ou ele é sobrenatural, ou é mentiroso. A igreja precisa viver no sobrenatural de Deus. E Daniel vai ser o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele vai ter visões e profecias. Mas o homem que Deus quer compartilhar mistérios, revelações, são aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo por ele. Renunciar a tudo por ele, até a própria vida. É esse que Deus vai honrar. É esse que Deus quer usar. Quem quer ser usado por Deus, diga glória a Deus. Então se coloque de pé, nós vamos orar.